Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sementes Pão Diário Kids. Nós estamos muito alegres por poder conversar com você de novo. Você que é interessado nesse tema tão precioso da educação cristã de crianças. Talvez você trabalhe no Ministério Infantil da sua igreja, mas talvez você seja um professor do ensino público ou privado, um professor que quer impactar a vida de crianças com a educação cristã, com a sua vida, o seu testemunho, com a palavra de Deus. Talvez você seja um capelão, um artista, talvez você seja um pai, uma mãe que também quer impactar o seu filho, porque ser pai e ser mãe é também um ministério, não é mesmo? E hoje nós trouxemos aqui um testemunho de vida. Uma pessoa que foi chamada por Deus para abrir uma escola. Ela é formada em medicina veterinária, mas Deus comoveu o coração dela para a área da educação e falou: você vai abrir uma escola por princípios, uma escola formal de educação básica, educação infantil e primeiras séries do ensino fundamental, mas que vai impactar crianças, vai impactar vidas. Uma escola aberta dentro de um campo missionário. E ela também vai falar um pouquinho aqui pra gente sobre a Escola de Fundamentos da Jocum. Você sabia que a Jocum tem uma escola voltada para pessoas que querem ser evangelistas na área da educação? Pessoas que querem impactar por meio da palavra de Deus na área da educação? Ela também vai falar um pouquinho sobre isso. Nós estou aqui com a Viviane Torresan, formada em teologia, casada, mãe de 3 filhos, missionária e também a fundadora do CEL. É do Centro Educacional Unificado. Vamos ver como Deus chamou ela para isso tudo, como isso tudo aconteceu e como Deus tem impactado a vida de crianças e famílias por meio do chamado dela. Vamos lá? Então, Vivi, vou te chamar de Vivi. Ok, pode chamar. Um prazer enorme ter você aqui. Então, primeiro quero te agradecer pela presença aqui no nosso podcast Sementes. Que bom, Camila. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Ai, que ótimo. Ó, Vivi, antes de falar desse projeto lindo, tanto da Escola de Fundamentos quanto do CEL, eu queria falar sobre você, sobre o teu chamado, porque em especial o CEL, a gente sabe que surgiu com uma semente que Deus colocou no seu coração, né? Sim. E às vezes a gente vê os projetos grandes que o Senhor usa e não imagina que existem histórias de vidas por trás, de vida por trás desses projetos, né? Um chamado do Senhor. Como Abraão, né? Que se nós estamos aqui hoje é porque uma pessoa o Senhor usou para chamar entre tantas outras. Então, como começou isso no coração da Vivi? Nem que seja lá da infância, porque muitas vezes os chamados vêm da infância, não é mesmo? Certeza, na infância. Que você nos conte um pouquinho, Vi, como começou tudo isso na tua vida? Ok. Então, eu sou de Corumbá, Mato Grosso do Sul, uma cidade bem quente ali no Pantanal, né? Sou filha do Vitor e da Anaí, meu pai pastor, eu na minha pré-adolescência ali, sempre muito ativa na igreja, de uma família de pastores, líderes, missionários, né? E eu cresci nesse ambiente e eu me lembro quando eu tinha em torno de 6, 7 anos, quando eu aceitei Jesus, quando eu tive a minha experiência com Jesus. 6, 7 anos. 6, 7 anos. Ouvindo a palavra de Deus no culto, escola dominical? Culto, escola dominical, escola bíblica aos domingos. Meu pai, né, um pai muito presente, muito ativo, culto doméstico todos os dias antes de ir para a escola, e, né, então eu vivi, né, essa igreja também dentro de casa, né, com esses ensinamentos. E eu tive essa experiência com Jesus de conhecer. Mas você lembra o momento que você levantou a mão e que foi claro pra você? Sim. Eu quero aceitar Jesus? Sim. Como é que foi isso? Então, aquele culto ali de domingo, quem está aqui que quer aceitar Jesus? Eu quero manifestar isso, né? E eu lembro que eu tava no cantinho assim, levantei minha mão, meu pai era o dirigente ali do culto, né? E nesse momento que ele deu uma olhada, um irmão levantou, outra irmã mas eu era criança. Naquele momento meio que eu passei desapercebido. Ele hoje, a gente conversa sobre isso, né? Ele fala que ele não lembra dessa situação, que aconteceu isso. Mas né? Olha que interessante você falar isso, né, Vivi? Porque muitas vezes nos nossos cultos,
a gente passa despercebido pelas crianças. É isso que eu quero falar. Ai. Porque a gente não entende, às vezes a gente acha que é só um culto preparado para as crianças que elas estão ouvindo, mas na realidade a criança está no culto, ela está ouvindo tudo. Ela sabe o que está acontecendo, ela tem respostas àquilo, né? Então vamos pensar, né? Hoje eu tenho 40 anos, né? 30 anos atrás, a realidade nossa de culto era aquele culto tradicional, igreja bem tradicional, de órgão e tal. Se falar assim, não tinha nada que atraísse a criança a prestar atenção e dar uma resposta, né? Mas o Espírito Santo estava ali, né? E ali eu levantei, mas naquele momento eu não fui vista. Olha, eu não fui vista. Mas Jesus te viu. Mas ele me viu, né? E esse entendimento e esse lembrar desse momento de aceitar Jesus com 7 anos, eu só fui ter lá com 20 anos. Você tá brincando? Porque depois desse dia, como ninguém me viu e como no fim do culto eu não fui chamada, o que gerou em mim? Eu preciso crescer, eu sou criança. Porque os adultos foram, os mais velhos foram, eu não. Então eu preciso ser adulta, né? Porque para ter um relacionamento com Deus, Jesus, eu preciso crescer. Para ele me aceitar. Porque parece assim, eu estava aceitando, mas ele não me aceitava porque eu era criança. Uau, olha isso. Então, o que aconteceu quando eu saí de lá, Camila? Todo ano eu aceitava Jesus. Meu Deus. Eu sozinha no meu quarto. 7, 8 anos, 9 anos. Sempre. Tipo assim, chegou a hora, deu a hora. E eu lembro, com 15 anos, falei, Senhor, é a última vez. 15 anos já? Já com 15 anos. Eu falei, eu acho já tinha sido batizada? Já tinha sido batizada. O curso também de batismo comigo foi rápido, era criança, é filha do pastor, ela já sabe. Então o batismo, talvez no seu entendimento, que já teve, cresceu na igreja, era apenas uma formalidade religiosa. Isso mesmo. Todo mundo passava ali um tempo, eu lembro uma das últimas a entrar na salinha, não tinha um curso, um discipulado, né, por ser filho, sabe? Aquela leva assim, então você é filho, você já sabe de tudo, você nasceu aqui. Só mergulha aqui e pronto. Isso, bem religioso mesmo, entende? Então com 15 anos eu fiz a última oração de confissão e eu falei, Senhor, tá bom, né? Eu creio que o Senhor já me aceitou e tal, e veio, e eu fiquei em paz em relação a isso. Mas pensa, de 6, 7 anos, eu não me lembro certo, se é 6 ou 7, até 15 anos, nessa dúvida, né? E hoje a gente sabe que é a janela, e 4, 14, né? Que é onde tem os maiores índices de conversão. Entre 4 e 14 anos. Existe uma janela. Que nós precisamos, isso já tem dados que mostram isso. E aí, aonde a gente pode evangelizar a criança e de 80% das crianças aceitarem Jesus e se tornarem seguidoras, discípulas por toda a vida. Uau, gente, 4 a 14 anos. Veja a importância desse trabalho com crianças, adolescentes, né? Sim. Então eu, por muito tempo, né, dentro da igreja, que cheguei a falar assim, eu acho que eu não tenho testemunho nenhum, né? Porque sempre vivi na igreja, fazendo, né? Cumprindo tudo, falei, acho que eu não tenho testemunho nenhum para ensinar ninguém, para falar, para testemunhar. E foi onde Deus começou a falar, o seu testemunho é da sua infância. Uau. É de ser voz para as crianças que não são vistas. Que, né, dentro das igrejas. Dentro da igreja. Onde a igreja está ali, né? Ou acha que só tendo um culto, né, especial, mas ter esse olhar onde a criança ouve Deus. Porque a gente ainda vive esse problema em muitas igrejas, né? De que o ministério infantil é visto como um espaço kids, né? Então vamos deixar as crianças separadas para elas não atrapalharem o culto. Sim, né? Sim, isso é real. E você veja, e a criança tem que ouvir, né? A fé vem pelo ouvir. Precisa. E a tua fé vem pelo ouvir, mas muitas vezes a gente ignora, crê como se não fosse um ser humano, né? Isso como você mesmo. falou, vai se tornar um ser humano capaz de ter relacionamento com Deus quando adulto, né? E a própria Bíblia nos mostra quantas crianças tiveram experiências com Deus, né? Eu falo isso, né? Na aula, ela falando sobre o valor da criança, né? Que a criança, ela é a imagem e semelhança de Deus. Ela é um ser integral, corpo, alma e espírito, né? Ela é completa, mas ela está em desenvolvimento. Mas ela já é completa, né? Ela precisa crescer como Jesus crescia, né? Diante dos homens, diante de Deus, né? Nos seus relacionamentos socialmente, emocionalmente, né? Então,
esse crescimento dessa criança. Então eu quero falar que também na minha infância, num acampamento de família, não era também um culto para criança. Olha só. O missionário, que é um tio meu, e ele contando de experiências dele no campo missionário, no Amazonas e tal, e ele falou assim, quem quer servir o Senhor com a sua vida? E eu lembro, eu sentada, eu não tive nenhuma manifestação de levantar. Perdão, quantos anos? Eu tinha em torno de 8, 9 anos. Ainda era super já nova. Bem novinha. Era acampamento de família, retiro, né? Que a gente fazia assim, sim. Na época do carnaval. E eu lembro que ali eu fiz, sem saber que era uma oração, eu falei, Senhor, se o Senhor precisar de mim, eu tô aqui. Tipo, eu quero ir. Uau. Eu quero ir pra esse lugar. Uau! Você lembra desse eu momento? Eu lembro Teu muito coração bem. Que você falou esse isso pra Deus. coração, eu sentada ali, falei, Senhor, eu quero ir. Se o Senhor precisar de mim, tipo assim, conta comigo, tô aqui. Essa disposição. Que lindo! E eu gosto de falar isso porque não era um culto. Eu sei, a criança hoje, ela precisa de alguém que ensine na linguagem dela, né? A gente foi tendo esse entendimento. Mas a gente não privar que o Espírito Santo, ele tá em todo o tempo movendo. Estar atento a elas, né? Nesses ambientes de culto que são para toda igreja, né? Hoje, ensinar uma criança a ficar sentada no culto, os pais, não, tem que ser um culto especial. Porque também é uma geração que os pais estão exigindo também da igreja, dos líderes. Tipo assim, você cuida do meu filho para eu assistir o culto. Exato. E não tá tendo esse ensino de, isso é muito chato, como que eu vou falar pro meu filho terceirizando essa responsabilidade? 1 hora? Mas é algo que precisa ser ensinado, educado. E a criança vai ser tocada por Deus, sim, nesse ambiente, com a fala do pastor sério. E eu vejo, assim, que elas precisam de referências de ambiente de culto, né? Demais. Eu vejo a minha filhinha, né? A criança que cresce num ambiente cristão, é normal, às vezes, ela brincar de culto, ela brincar, né? Então, ela tá com 6 anos, a minha. O que ela mais ama é ir pegar as primas no culto de jovens. Porque ela entrar na igreja, no culto de jovens, e ver aquelas jovens lá em cima, adorando a Deus, pulando. Gente, ela se sente o máximo. De preferência, ela cair de all-star e de calça jeans, ela fala. Ela se sente o máximo, porque ela tem aqueles jovens como referência. Então, eu acredito que faz parte disso que você está falando. Também ter as crianças, receber as crianças nos cultos para adultos, porque eles precisam olhar a gente adorando. Eles precisam olhar um pai e uma mãe chorando na presença de Deus, né? Entender que eles fazem parte. Não é um tempo que eles estão ali na salinha, né? Então, por isso, olha o que eu falo. Eu achava que eu ainda não estava sendo aceita pelo Senhor. Porque eu ainda era pequena. Porque na visão da criança, a forma como você vai envolver ela vai o quê? Se sentir aceita, se sentir amada, se sentir valorizada. Né? Então isso é muito importante, né? As crianças ouvirem e ter essa oportunidade, né? Mas Vivi, e aí você já sentiu esse chamado ainda muito jovem, 8 anos. Sim. Mas depois você foi fazer medicina veterinária. Aí tá uma coisa interessante. Como é que foi esse negócio? Você fez medicina veterinária e como é que foi o chamado específico para missões aí já nessa fase? Ok, então o que acontece? Aquela pressão, né? Vestibular, faculdade, eu tenho que saber o que eu vou fazer, teste vocacional, de aptidão e tal. Eu queria área de saúde. Mas sabe por quê, Camila? Pelo padrão. Porque era mais valorizado. Olha só. Porque usar um branco ia me dar um status, né? Então você tinha... Você lembra que a escolha foi influenciada por isso? Eu lembro que a escolha foi totalmente influenciada por isso. Por padrões sociais, valorização, o que eu achava e julgava como importante e mais importante. A minha cidade de Corumbá não tinha nada na área da saúde. Entendi. Né? Só tinha na área de humanas, pedagogia. Eu fazer pedagogia, me envolver com criança, porque eu não fui aceita na minha infância. Isso não é legal, trabalhar com criança. O que tem maior valor? Sabe? Esse valor de o doutor, o advogado. Às vezes a gente faz uma escolha de vida baseado nessas questões, né? Isso, então mesmo dentro da igreja, criada, entendendo e tal, mas muito ligada a esse humanismo, né? Onde existe essa hierarquia de poder, de valor. E
E então eu fui assim, eu gostava de bicho e tal, acho que, né, tinha animais de estimação, então acho que ia ficar legal, né? Eu lembro até quando meu pai foi fazer minha matrícula, ele falou, medicina veterinária. E assim, e eu achava assim, eu tava dando um orgulho pro meu pai, né? Medicina veterinária, eu sou uma médica. Olha só, desse lugar de querer uma posição para um valor, né? Mas era de toda uma história. Foi um período que você já tinha essa consciência de, não, deixa eu dobrar meu joelho aqui e ver o que Deus quer da minha vida? Sim, eu orava. Eu falava, Senhor, me ajuda, sabe? Me mostra qual a melhor faculdade. Mas eu era perdida em relação à minha identidade, quem eu era. Eu não sabia ainda quem eu era. Na realidade, eu não me aceitava. Eu me forcei a crescer, né? Tinha toda essa experiência com Deus, essa vida dentro da igreja, religiosa, por certo modo, sabe? E assim, o Senhor falava, Senhor, faça a sua vontade. Mas eu ia escolhendo, eu ia fazendo. Então eu entrei nova na faculdade de 17 anos. Bem nova. Então muito nova, com 21, 22 anos estava terminando. Nossa, muito nova. No último ano da faculdade, diante até de meditações com pão diário, né, que eu falei que eu sempre gostei muito, assim, né, de meditar, não tinha ainda o costume, né, como a gente faz na ETED, de nós mesmos ali com a Bíblia, não apenas, né, tendo um livro, né, mas eu lembro, eu fazendo essa oração, Senhor, e aí eu lembrando, sabe, esse meu desejo de servir dentro de missão, e ali eu comecei a me colocar à disposição de Deus novamente. Quando você já estava formada? No último ano da faculdade, que era já aquele período de trabalho de conclusão, que eu já tinha que fazer alguns estágios obrigatórios, fiz estágio dentro de hospital veterinário e em laboratórios também, né? Nessa área com equino e tal. Eu falo assim, parece que é outra vida, né? Totalmente diferente. Mas, no dia eu lembro da minha formatura, que é aquele momento que todo mundo joga o capzinho pra cima, assim. E eu lembro eu jogando isso. Mas aquilo não era alegria no meu coração, assim. Nem na minha mente, não tinha sentido nenhum, sabe? Era algo... Sabe como aparece no filme, aquele de fundo, e deu uma parada assim, e o que eu tô fazendo da minha vida? Era jogar aquilo ali e falar assim, isso aqui não tem nada a ver comigo. Sabe, aquele entendimento, assim, como se eu precisasse, e foi uma das coisas que Deus foi ministrar ao meu coração, porque eu morei fora de casa. Então, minha cidade, Corumbá, do interior, eu fui para Campo Grande, meu irmão já morava lá, e eu fiquei esses 5 anos morando fora. Então, foi um tempo também de aprender a ser, né, independente, responsabilidade financeira, talvez tenha tido um propósito, né, Deus me fala muito sobre isso, sobre esse tempo de aprender a estar longe da minha família, porque hoje, né, já tô 17 anos, né, já não... Missionário não tem entendeu? Como. Cada hora num canto. Então, ali também foi um preparo, né, porque depois eu ia, Deus, por que o Senhor deixou eu fazer veterinária? Não era o Senhor ter deixado, porque depois eu fui com essas indagações para Deus. Deus falou, mas isso fazia parte. E até para você também ter a experiência de abrir mão de algo, né? Porque aí eu fui ter um entendimento como eu tinha avaliado. Quando eu fui para Jocum, na ETED, eu comecei a me descobrir. Porque então, logo depois de formado, então você já sentiu, é isso que Deus quer de mim, e aí você foi procurar a Jocum para poder ter essa capacitação. Antes, eu tentei fazer uma faculdade de teologia na área de música. Porque eu também sempre fui muito envolvida na área de música na igreja. Criança fazia, mas criança não era tão legal. Porque eu ainda vejo muito essa realidade dentro da igreja. Não é um ministério que as pessoas querem estar. Não, já tive contato com pais que os filhos desejosos de seguir na área da educação, e às vezes os pais podando, porque não, mas essa área você não vai ter um crescimento financeiro interessante. E às vezes é um sonho, às vezes é um chamado que a pessoa tem na área, e os próprios pais ou a própria pressão social poda, né? Que realmente e trabalhar com educação não é nem no falado, país, não é nem falado às vezes, Camila, mas é a forma como você já vê dando a importância e o espaço. Olha só. Não é uma coisa que às vezes é publicamente falado. Eu vejo na minha igreja, não era algo publicamente falado, mas você percebia. E eu vejo até hoje a gente enfrenta isso, tanto dentro de missão, nos ministérios, a gente ainda enfrenta, a gente percebe. Trabalho com criança como se fosse
faço com um trabalho menor, né? Então, se você não entender e não for mesmo vocacionado, você, sabe, tiver essa clareza, você acaba se desviando, se desvirtuando, indo para outro lugar. Sim, sabe? Sim. Mas então aí você pensou, a princípio, não num trabalho com crianças, mas missões. Missões. Então, eu ia fazer teologia. Só sei que aquele ano a faculdade de teologia não funcionou, fechou. Eu falo até hoje que foi por causa de mim. Que não teve, porque Deus não queria que eu fizesse. Aí você foi pra Jocum. E aí, então, meu irmão tinha vindo e falou, Viviane, acho que seria legal você fazer e tal. Falei, mas eu não quero ir pra Jocum, onde ele está. Eu quero ir pra... Procurei outras bases, porque Jocum tem várias bases no Brasil, mas também não queria focado ou na área do louvor, ou até algo, porque daí eu pensei, eu tenho veterinária, como que eu posso fazer missão com veterinária? Aí tinha uma, lá em Porto Velho, nessa área de laboratório, sobre malária, daí eu falei, olha, eu posso ir dessa área epidemiológica, usar missão, sabe quando a gente tenta fazer os jeitinhos com o Senhor? Né, desse jeito. Mas então não foi assim, e aí eu vim mesmo para Almirante Tamandaré, nessa base, e aqui, diante das ministrações, das aulas, eu pude começar a me conhecer. Sem essas minhas máscaras, sem a minha religiosidade, sem preocupar o que as pessoas iam achar de mim, sabe? E aí eu comecei, então assim, o Senhor se apresentou para mim, ele, e me apresentou também. Então foi um momento também de eu me conhecer. Conhecer meu coração, a podridão, porque até então eu até olhava pra mim, eu nem achava que eu tinha pecado, porque eu era menina da igreja. Nossa, eu nasci na igreja, nunca fui do mundo. Né, nunca me disse, nunca fiz nada, tô ali, né? E aí Deus começou a me mostrar do meu coração, do meu orgulho, da minha inveja, né? Dos meus outros deuses, das minhas outras idolatrias, o meu próprio sonho, meus achismos, né? Então foi assim. E nesse tempo de ETED também, Deus tinha começado a gerar em mim algo sobre a educação, sobre escolas. Justamente porque você foi se conhecendo. Sim, e por quê? Quando eu saí de Corumbá, quando eu vim para Jocum, meu pai, né, a nossa igreja, estava migrando para um outro bairro, num bairro carente. E ali tinha muitas necessidades. Daí eu falei assim, eu vou me preparar então em Jocum e volto para minha cidade, né? E Deus tinha gerado sobre escola, falando a importância da escola na vida do desenvolvimento da criança. O Espírito Santo foi ministrando no teu coração. Porque através da escola a gente ia fazer um evangelismo, ia fazer um discipulado e tal. Então eu falei, ok. E eu senti muito isso já na minha TED, achei que tipo assim, então ano que vem eu abro, assim, né, quando Deus fala com a gente já acha que ano que vem já vou me planejar para isso, mas não foi bem assim. Você já tinha feito escola de fundamentos nesse? Não. Então só para o pessoal entender, a ETED é uma escola voltada para jovens missionários, né? Isso, jovem de toda a igreja. Na realidade, ali ele vai descobrir, eu quero missão ou não? Ah, entendi. É uma escola para eles terem essa vivência e entenderem vai ter uma experiência missionária, vai trabalhar o caráter e tal. E ali você vai entender, não, eu tenho que voltar para a igreja e tá nesse foco. Esse momento de ouvir a voz de Deus, que é um dos nossos né, valores de Jocum, que é ouvir a voz de Deus, conhecer a Ele e fazer Ele conhecido. E aí a escola de fundamentos já é uma outra área, que trabalha com aqueles que querem ser missionários na área da educação. Aqueles que querem trabalhar na área da educação. Escola de fundamentos da Jocum. Isso, para aqueles que têm chamado dentro da área da educação. Então vai ensinar sobre qual é o coração de Deus em relação à educação. Depois a gente vai falar como participar da escola de fundamentos. Você que tem um chamado para a área de educação, é cristã de crianças, a gente vai falar aqui no final como participar da escola de fundamentos da Jocum, que vai ser uma bênção para tua vida nessa área, né? Isso. Entendi, Vivi. Então, assim, nesse processo de fazer a ETED, que você foi sentindo esse chamado para trabalhar com crianças. Sim, que bênção, né? E aí, como é que foi esse processo? Você não era casada ainda, não... Como é que foi esse processo até chegar aí, não, vou fazer escola de fundamentos? Ok. Eu me casei logo um ano depois da minha TED, que depois eu conheci o Robson, ele veio também para fazer TED, nós nos conhecemos, casamos, eu tive os 3 filhos, né, todos aqui em Curitiba, né, então depois de 10 anos,
né? Com isso guardado. E sempre assim, Deus, será que Porque agora... foi uma dedicação à família também, Sim, 3 filhos, foi um né? tempo de criação. Foi um tempo também muito desafiador. Porque aí onde chegou essa parte, a gente estava falando sobre valorização da criança. Porque eu fiquei, meu chamado e a vida de mãe. Deus, então eu tenho que abrir mão do meu chamado. E Deus começou a falar, não, mas seu primeiro chamado é sua casa, é sua família, é seus filhos. Eu, não, como assim? Meu ministério, o Senhor me chamou para as nações, quero salvar o mundo, né? Uau, Deus ficou 10 anos trabalhando isso em você, ó. Sim. Teu primeiro chamado é ser esposa, ser mãe. Priorizando, vendo a criança, essa rotina, né, do dia a dia, que muitos estão falando, ordinário, né, desse dia a dia da casa, onde ninguém te vê, onde não tem uma câmera, não tem nada, né? Sim. E ali, esse lugar, Deus falava muito sobre mim, comigo, a importância da educação com as crianças, a importância do pai e da mãe na vida do filho, como isso fazia diferença. Nossa, como isso é precioso e delicado, né, Vivi? Demais. Porque muitas vezes tem isso também, mulheres que são chamadas para um trabalho evangelístico, missionário com crianças, mas que muitas vezes, dedicando-se tanto a esse trabalho, esquecem das suas próprias crianças dentro de casa, né? Então, que lindo, né? A forma como Deus trabalhou na sua vida, olha. Sim. Esse teu primeiro chamado é a família. Sim. E aí, depois desses 10 anos? E aí, depois dos 10 anos, meu filho mais novo, que é o Daniel, hoje o Daniel vai fazer 8, ele tinha 4, né? Então, começa, eu acho que é tempo da escola, e comecei a orar. E eu lembro que Deus, eu sonhei com aquela palavra de Jacó, quando Jacó tá fugindo de Esaú, e ele tem um sonho, aqui é a porta do céu. E essa porta do céu, porque sempre quando eu conversava com Deus nesses 10 anos... Vou fazer só um parênteses. Você já tinha feito escola de fundamentos? Por que eu pergunto? Porque eu imagino que a escola de fundamentos deve ter tido um impacto nessa tua visão sobre educação cristã e ela tudo veio mais. Depois. Eu já tava falando pra me sobre capacitar e abrir a escola. Entendi. E treinar outros, porque até então eu era sozinha também. Entendi. Entendeu? E aí você teve esse sonho. E aí eu tive esse sonho, aqui é a porta do céu. E quando Deus falava comigo sobre céu, então é a escola. Porque eu já, né, a escola chama CEL, Centro Educacional Unificado. Olha só. E aí, então, nesse momento, Deus começou a me fazer pensar novamente sobre a escola. Eu falei, Deus, será que é tempo? Mas já tinha levado 10 anos. Eu achava que não muito iria. absurdo? Tipo, mas eu sou formada em medicina veterinária. Totalmente. O que Deus tá me falando pra abrir uma escola? O que tem a ver comigo? Sim, eu achava que não era pra mim. Toda pedagoga que eu via, eu queria passar a visão. E Deus falou que eu tava sendo igual Sara. Que ele tinha um filho pra mim e eu tava procurando Agar pra gerar o filho, você tá entendendo? Então, quando eu entendi isso, que eu ficava procurando, pensando, ai, você é pedagoga, por que você não faz isso? Por que você não abre uma escola? Por que você não sei o quê? Sabe? Então, eu me vi. E Deus falou, não, é você a mãe. Você é essa pessoa que vai gerar isso. Né? E como é que Deus ia confirmando? Oração, usava alguma pessoa para te entregar uma palavra? Palavra, meditação, tempo com Deus. Eu ia para Deus. Deus, é tempo, é hora. E aí Deus me deu sobre Gênesis de Abraão. Olhe para o céu, sai da tua tenda, olha para o céu e conte as estrelas. Eu falei, o negócio é para olhar para o céu mesmo. É para contar as estrelas. As estrelas não vão ser mais só Daniel, Sara e Natan, os meus filhos, mas vai ser várias crianças. Né? Aí eu falei com o Robson, com meu esposo, compartilhei com ele. Eu tô achando, o que você acha? Porque depois você fica 10 anos, né, fora dessa... ainda que a gente estava fazendo viagens missionárias, mas eu sempre servindo junto com meu esposo, né? Eu nunca à frente de algo. Então, isso eu ia ficar à frente, eu ia... É 10 anos que você ficou ali dedicado à família, mas havia um trabalho missionário. Havia o meu esposo, sim, pastor, missionário, envolvido com um treinamento de jovens. E eu falo com ele, ele fala, não, eu creio que é a hora. E aí eu comecei a dar passos de fé. Né? E ali na própria base missionária foi cedido uma casa, um espaço que era a casa de obreiros, eles estavam migrando para outro lugar, construindo, vai ficar... Ou seja, você manifestou esse teu desejo, esse teu sonho para a equipe da Jocum. E aí o líder falou, não, nós temos um espaço, uma casa que de repente dá para você, mas pega ela como tá, a casa, né?
tava ali, eram os meninos que moravam, era mais de casa. Como que a gente ia transformar aquilo em escola, né? Então, assim, a base missionária Jocum, ela deu espaço. Aí, levantar esse recurso, Deus, era no nosso tempo mais difícil financeiro, que a gente estava como missionário, nós tínhamos perdido recurso. E eu lembro que eu tinha R$70 para começar. Né? Quando a gente comprou a primeira massa corrida para passar na parede, que a parede era chapiscada, ai, vai machucar as crianças. E então, aí, para começar, você tinha o terreno e a casa. Isso mesmo. Olha, e R$70. É R$70. Uau! E aí, como é que vieram os recursos para fazer? Porque eu já fui no céu e é a coisa mais fofa. Fofinha, né? É um espaço lindo, né? Todo encantado. Todo assim com carinha de criança, espaços lúdicos, né? É uma graça. Como vocês chegaram até isso? E aí, nesse tempo, a gente reformando, arrumando, eu recebi uma ligação de uma pessoa que estava, uma escola que estava se fechando e estava doando carteiras, mesas de refeitório, e era o ano da pandemia. Então, assim, foi algo tão de Deus, porque as escolas estavam fechando. Eu abrindo, eu falei, Deus, o que é isso, Deus? Todo mundo tá fechando. Essa é uma marca do chamado de Deus, você acha? Quando Deus te dá um projeto, Ele provê assim... Tudo. É impressionante, né? Porque eu tô vivendo agora uma outra época, e eu tô relembrando muito desse começo. Que assim, não foi na minha força. Não foi, então eu vou fazer isso, então, sabe, uma coisa assim tão sobrenatural, tão de Deus. Imagina, vocês lembram da pandemia, né, gente? Escola fechando, tudo que ninguém queria falar, abriu uma escola, as escolas muitas falindo. Escolas fecharam. E aí, ainda mais educação infantil, que não era algo assim. Então, assim, a voz de Deus, realmente, ela é contrária a tudo aquilo que a sociedade, que o mundo está vivendo. Né? Então, se você esperar o mundo estar bem para você começar a obedecer, ou você estar bem, não dá. Então, e ali foi interessante, eu lembro eu ir, então a única coisa que eu tive que pagar é o frete para pegar as coisas. E aí num fretezinho de R$200 que a gente levantou ali, conseguimos, trouxemos todas as coisas, mobiliamos todo lugar. Deus proveu tudo. E aí chega um computador aqui, uma mesinha daqui, eu não tô precisando disso, aí a gente pega e pinta, e fomos, né? E eu gosto muito de tudo muito limpinho, arrumadinho, bonitinho. E assim então isso vai também tudo arrumadinho, numa simplicidade, né? Bem adaptado para esse momento que a gente está vivendo. E assim a gente está assim chegando aí ao 4º ano, nós estamos como escola. Mas para eu ter uma equipe, até então eu estava sozinha. Meu Deus, e agora? E aí toda pessoa ali na base chegava, e é isso, essa dificuldade de ter pessoas. Porque é uma equipe que tem que estar qualificada em 2 áreas, né? A pedagógica e também o chamado. Né? Porque vocês se propuseram a abrir essa escola como uma escola já de educação por princípios, né? Isso mesmo, né? Ensinando as verdades bíblicas, né? Com Deus no centro, né? Não era... Para atender não só os filhos de missionários, mas a comunidade local. Vocês já abriram com essa visão de atender a comunidade local ali. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que eu estava num período muito difícil financeiro? Eu estava numa briga com Deus. Porque eu queria colocar meus filhos numa boa escola e eu não tinha. Entendi. Eu falei, Deus, quer saber? Eu não vou ser mais missionária. Eu sou veterinária. Eu tive essa conversa lavando louça, que é o nosso altar, né, da mulher. Deus, eu não vou. Tem o edital aqui, eu vou fazer esse concurso, eu vou passar e eu vou colocar meu filho na escola que eu quiser colocar, numa escola de princípios, boa e tal. E Deus falou assim, mas e as outras mães? Eu lembro isso. E as outras mães? Eu falei, que não tem faculdade e não tem dinheiro para pagar. O que você vai fazer com ela? Porque sempre o sonho não era só uma escola para um negócio, para eu ganhar um dinheiro, mas uma escola que fosse resposta a pai e mãe que quer pôr uma criança na escola com princípios. Mas hoje a realidade das escolas com princípio, qual que é a mensalidade? É verdade. Mas... 1.000 para lá. Eu sei, eu não consegui colocar nunca meus filhos. Então uma realidade para missionários, para classe baixa, classe média, que de um salário mínimo, não consegue colocar. Que é a realidade social da região onde vocês estão também, né? Que é também uma realidade Almirante Tamandaré. Mas se a gente for pensar, né, numa família de 2 salários mínimos,
é pouco, né? Uma realidade baixa. Não consegue pagar uma mensalidade se tiver mais de um filho. Sim. Né? Então sai muito. Então veio também, eu falo, o meu chamado, a minha vocação, a escola veio dessa indignação de mãe, de ver também. E aí, o que nós vamos fazer, né, com as crianças? Como que a gente pode dar uma educação de excelência, pautada em princípios, em valores cristãos, mas de uma forma acessível, que não vai ser caro, né? Eu falo que o governo, ele descobriu que a educação discipula. Ele descobriu. E o que ele faz no discipulado dele? Ele dá comida, ele dá o transporte, ele dá o uniforme, ele dá material, ele dá tudo. E qual é a missão que Deus nos deu como céu, como escola céu? É mobilizar a igreja brasileira a começar a olhar para a educação como assim, igreja, eu tenho condições. A igreja brasileira tem condições de bancar escola. Investir mais em educação, né? Investir, né? Todo prédio, toda igreja, não montar um prédio para ser igreja, mas um prédio para ser escola, porque a escola ela é burocrática, ela tem toda uma regra de como ser, né? A igreja não, a igreja ela pode funcionar em qualquer espaço. Então, se você já cria um ambiente, porque a igreja a gente usa o quê? Quarta-noite, quinta-noite e domingo. E o que faz o restante com aquele prédio lindo, né? Porque não uma escola de manhã e à tarde, né? Então, assim, a igreja brasileira tem isso. E eu sei que tem muitas que têm escolas, né? Mas ainda continua com um valor que não é acessível. E a gente percebe isso na Igreja Católica muito forte, não percebe? Um investimento na educação, assim, precioso. Tanto com universidades, educação básica, assim. O meu filho estudou numa escola católica. Olha, né? Só. Integral, não pagava nada. E aquilo me gerou mais indignação. E aí eu fui ver o ensinamento. Totalmente humanista, totalmente numa realidade contrária aos princípios bíblicos. Sim, né? sim. Com valores ideológicos, totalmente ao contrário. Eu falei, gente, olha só, e a gente? O que a gente vai fazer? Porque eles desenvolvem um trabalho social muito bacana, né? Eu vejo assim, escolas sociais católicas, assim, com um trabalho bem bacana. Até pra gente aprender a ter essa visão também, né? O que acontece? Acaba que a nossa igreja brasileira cristã, ela é muito fragmentada, né? E aí dificulta. Eu percebo ali como o Jocum, quando eu tento mobilizar pessoas, igrejas ao redor, né? Cada um quer ter sua escola para sua projeto, igreja, né? Não vou investir num projeto mais amplo. E a Jocum, ela é interdenominacional. Nós não temos uma igreja e nós não temos porque a Jocum em si, ela não tem um recurso que ela vai bancar ali para essa escola. A gente vai levantar a partir de parcerias. E como é que foi isso? Levantar recursos. Deus deu a estrutura, Deus colocou móveis lá dentro. Você estava falando do segundo passo de montar equipe e levantar recursos. Então, ela veio muito junto com a equipe. Então, eu abri matrícula, não tinha professor. Você tá brincando, Vivi? Então, assim, eu abri uma matrícula, porque até então era um projeto, tá? Que ia atender primeiro... Então, eu comecei assim, devagar. Ia atender primeiro os filhos dos missionários. Sim. Tá? Então, a gente tava ainda com o projeto, tava legal, né? Em processo, diante de tudo, para se legalizar e tudo mais. Ser um instituto, até então, a gente não tinha CNPJ separado, nada. Entendeu? Só no outro ano que nós fomos ter. Então, a gente estava ali começando. Então, eu comecei, março nós vamos começar. Mas nisso ia começar a Escola de Fundamentos e Educação. Eu conheci a Roberta online através de um missionário da Índia que estava na nossa base. A Roberta, gente, é quem coordena, dirige a Escola de Fundamentos e Educação da Jocum. Na Jocum, isso mesmo. Que é essa escola voltada para quem tem chamado na área da educação. Isso mesmo. Né? Gente, maravilhosa escola. Todos precisam dessa área de educação. Família precisa fazer. Que legal. E aí, então... O Diego, um missionário da Índia, que era brasileiro, estava ali e falou, você conhece a Roberta? A Roberta, ela é líder da Escola de Fundamentos e Educação, ela pode capacitar você e sua equipe. Uau! Como assim, da Jocum? Eu sabia que existia um currículo, mas era tudo muito distante de mim, sabe? Assim, do meu entendimento. E ele falou, vou te passar o contato dela. Marcamos, falamos ali, ela estava em Moçambique. Ela, olha, Viviane, eu tô pensando em ir para Corumbá. Eu falei,
Almirante. Pro Brasil. Não, tô pensando em ir pro Brasil, porque ela tava em Moçambique. Ainda não existia escola de fundamentos em Almirante Tamandaré? Não tinha escola de fundamentos. Então você também acabou sendo usado para mobilizar foi a partir também disso, entendeu? Olha só. E aí eu falo, Roberta, vamos antes de rodar a escola, vamos fazer um seminário. Porque ali na base, assim, antes de ser uma escola maior, a gente faz um seminário de 15 dias. Pode ser? Pode ser. E assim a gente começou esse seminário. E ali eu já divulgava, gente, vai ter uma escola, vocês não querem ficar para professor e tal e tal. E também pensando, tinha que ser professor voluntário, porque a gente não tinha pedagogos nada. Missionários. Tudo, né? E aí tinha uma que tinha magistério. E ela via antes foto, porque assim, a base ajudava muita gente a arrumar ali, fazer os momentos de oração, e ela achava que já existia uma equipe. A própria Roberta, líder da Fundamentos da Educação, ela achava que eu tinha uma equipe. Quando chega, só era eu. As outras eram pessoas que só estavam ali no movimento, não tinha ninguém. Entendi. Então, com a própria Escola de Fundamentos, então a gente fala, né, nós somos parceiros mesmo, assim, que Deus uniu, né, a gente anda junto aí nessa educação, trouxe também pessoas. E ali, a Sayô, que é baiana, veio da Bahia, sabe? Também era de dentro de Jocum, veio. A Thalita, do Rio de Janeiro. Então, algumas primeiras professoras... Deus trouxe de outros lugares. De outros lugares. Olha só. Entendeu? E ali teve esse treinamento e a gente começou a estreitar esse laço com a Roberta. Que a Roberta é pedagoga e tal. Hoje ela exerce uma função dentro do CEL como coordenadora da escola, né? Eu como gestora, ela coordenadora. E as meninas que passaram pela escola de fundamentos. E Vivi, essas questões legais, né? Para se instituir lá a escola, tudo que é necessário. Como é que foi para você? Até porque às vezes a gente tá com alguma pessoa que Deus está colocando um chamado no coração. Né? Ou de abrir uma escola com princípios, ou às vezes de posicionar a sua instituição como uma instituição por princípios, porque eu já ouvi esse trajeto também, às vezes um gestor educacional que é uma pessoa cristã, mas a escola não está posicionada dessa forma, às vezes faz essa transição, né? Como é que foi para você legalizar essas questões assim mais burocráticas? Qual o caminho? Até hoje nós estamos num desafio de legalização. Porque o que acontece? Esse espaço que nós temos, que é essa casa, é dentro da instituição da Jocum. Então é dentro de um outro CNPJ. Então existem algumas coisas também que eu dependo até para o meu crescimento, porque a gente quer expandir, a gente não tem como, porque nós estamos dentro de um outro CNPJ. Então a gente também vai dando uma esbarrada. Mas dentro da parte de currículo, nós temos uma pedagoga que faz essa parte dessa proposta pedagógica que toda escola precisa ter e consegue. E é o nosso currículo da educação infantil, que é esse que foi desenvolvido em Kona, né, para crianças, que é um currículo bíblico, ele abrange tudo que a BNCC pede. Então, esse currículo de vocês, só para entender, o currículo da escola de vocês, da educação infantil, é um currículo que vem já de uma proposta mais ampla da Jocum Internacional. Isso, Universidade das Nações. Da Universidade das Nações. Já existem foi nos escolas... anos de 80 que eles formaram isso. A BNCC foi reformulada desses tempos, né? E assim mesmo, o currículo, com toda a sua essência que veio toda de Deus, ele consegue e não... Então, tem muitos que falam, a BNCC impede. Não, porque ela é muito básica, sabe? O que, se você for ler ali... Pensando em educação infantil. Sim. E até pensar também maiores, né? Por exemplo, nós temos primeiro, segundo, terceiro ano e tal. Também dá para usar como uma base, né? Hoje o CEL, a gente está desenvolvendo um novo material baseado dentro do próprio currículo bíblico para o fundamental, né? Para o primeiro ano, para o segundo ano. Então hoje nós estamos... Existem materiais prontos e muito bons? Existem. Mas nós estamos nessa pegada com o Senhor de algo novo, algo que Ele está revelando, algo muito diferenciado, porque as escolas, eu acho que precisa também ter muito essa característica, não do negócio,
Sim. Porque o que eu acho que vai perdendo... Também, né, desculpe te interromper, Vivi, mas e também a escola com princípios, não apenas de trabalhar valores e ética, mas também uma educação de qualidade. Sim, né? Porque a gente também não pode ir só por esse lado. Eu quero fazer uma escola e você pensa em em como trabalhar os valores morais, éticos, mas você não pode abandonar a questão da qualidade pedagógica e tudo mais, né? Então, acho que essa preocupação também, né? Uma das coisas que a gente fala muito, e a própria, acho que a gente já pode linkar com a Escola de Fundamentos de Educação, é esse coração de Deus para a educação, né? Porque, normalmente, nós temos um entendimento de uma educação grega, que é o quê? Da mente, que você precisa conhecer e saber muita coisa, né? E o conhecer e saber muita coisa é legal, mas nós precisamos entender e já trabalhar com a criança desde a educação infantil, fundamental, o que o Senhor tem chamado essa criança. Qual é o dom, qual é a habilidade, qual é a missão, o propósito da vida dessa criança. Então, você ter esse apoio dentro de uma escola de educação, que não é só passar conteúdos, né? Eles são bons, mas nós temos que cuidar também muito para que ele não chegue igual eu, né? Chegue, faça uma faculdade, tá? Mas não tinha nada desconectado com os planos de Deus. Né? Então, eu acho que esse que é o maior desafio hoje de uma escola cristã. É você conseguir estar nesse lugar, que é essa centralidade de Deus, essa renovação de mente sobre o que é educação, né? Que não é só um status, que não é só uma posição, mas é qual é o propósito que Deus tem para a vida de cada uma daquelas crianças. Né? E a gente até costuma falar que a gente tem um costume de chegar para a criança e falar assim, o que você quer ser quando crescer? Você não fala isso? Nossa, que pergunta, né? Para uma criança, é verdade. Mas a criança já é alguém. Olha só. Ela não precisa se tornar... Ela não é depois... Você tá entendendo como são perguntas que a gente... Tão triviais no nosso dia a dia, que a gente usa, que passam uma mensagem. Então, quando eu crescer, eu vou ser alguém. Agora eu não sou ninguém. Eu sou alguém. Se Jesus volta agora para essa criança, para esse adolescente, porque às vezes a gente fala, porque o nosso futuro depende... Não é o futuro, é o presente, é agora. É esse momento na vida da criança, né? Sim. Então a gente fala assim, o que você vai fazer quando for adulto? Qual o seu propósito de vida? Por quê? Todos vão fazer faculdade, Camila? Vamos pensar. Todos têm que fazer faculdade, Camila? É muito legal, mas a gente já tem um olhar para as pessoas que, quem tem faculdade é bem sucedido, foi bem na vida. É um pensamento... Hoje em dia até além, né? Não basta a faculdade mais. Não, você já entra na faculdade pensando na especialização, no mestrado. Gente, não sou contra, a gente tá aí com uma escola. E pode ser que Deus tenha um chamado pra pessoa até doutorado e tudo mais, né? Entender esse propósito e passar isso, porque não são essas coisas que vão dar valor, que vão dar o significado para aquela criança, para uma pessoa, para um adulto. Porque senão vai chegar um adulto cheio de coisas e ele vai olhar para ele. Uma pessoa, às vezes, que tem mestrado, doutorado e a vida falida, né? A família falida, a vida financeira falida, a vida espiritual falida, né? Sim. E às vezes a gente só tá focado nisso para os nossos filhos, né? Então, esse cuidado, eu acho que esse é um dos maiores desafios da escola cristã, né? Deixar mesmo, assim, o coração de Deus, né? A Bíblia no centro. Não só por um versículo, né? Porque nem toda escola cristã tem uma cosmovisão bíblica. Às vezes ela só põe um versículo porque combinou com aquela história, com aquele ensinamento. Eu pus um versículo, né? Um currículo bíblico centrado em Deus, a Bíblia é o centro e as outras coisas estão em volta, mas o centro é Cristo, né? O pensamento cristão. O primeiro pontapé, você diria que é justamente sentar e pensar nessa visão, nessa missão, né? Que vai nortear todas essas outras questões até chegar nessa
matriz curricular e tudo mais. Sim. Ter a renovação da mente, eu acho que a gente precisa renovar muito a mente sobre o que é educação, né? Eu falo, Jesus deixou ali em Mateus aquele ide e pregai o evangelho ensinando as nações. O verbo ensinar é o verbo da educação, né? Então a gente, né, vai muito, a gente está pregando, mas o ensinar, que é o educar, é o discipular. É a forma que a gente vai discipular é ensinando, né? Eu falo que a escola é um lugar que a gente fica com a criança, com o adolescente 5 horas, né? Sim. Vamos pensar escola e igreja. Eu não tô querendo dizer que uma é mais importante para a outra, porque eu creio que são 3 áreas muito importantes: igreja, família e educação, né? Mas vamos pensar, para a gente incentivar a nossa igreja brasileira a olhar para a educação como esse lugar que discipula. Se a gente só contar com o nosso culto de 1 hora do domingo, quem que vai ganhar? É verdade. O que alimenta de segunda a sexta, 5 horas, ou até 10, se for integral. Ainda mais nos tempos de hoje, né, Vivi? Que a nossa educação, infelizmente, a educação pública, plano de ensino, tem se tornado cada vez mais ideológica, né? Impregnada de ideologia, né? Totalmente. Mas é isso, Camila. A gente julga bastante a escola pública. A gente julga bastante o governo. E realmente eles estão ensinando totalmente, mas eles estão fazendo. Você tá entendendo? Não adianta só julgar. E aí eu falo assim, e a gente, o que a gente tá fazendo? Eu tô tentando fazer, mas eu não tenho o recurso que um governo tem. E por falar, Vivi, em desafios financeiros, recursos, teve algum momento que você pensou em desistir? Que você sinceramente pensou assim, não, no que eu tô fazendo aqui? Eu vou parar, Deus não dá mais. Então, tem momentos, sim, né, de bastante desafio, onde você vê isso, né, que você, ainda mais para essa realidade dentro de missão, né. No começo desse ano mesmo, eu vi uma pastora, até bem conhecida, ali em Ponta Grossa, ela, eu vou abrir uma escola cristã e eles, como igreja, eles têm dinheiro e tal, e aquilo me deu um negócio, eu fiquei muito feliz com eles, eu falei assim, Deus, eu tô aqui um tempo lutando, né? E realmente ela tem o recurso, como facilitou. Então, de repente, esses momentos dos apertos, o pouco recurso nos dá porque o nosso lado humano é até muito legal, assim, você manifestar expor mesmo essa fragilidade, porque a gente, na nossa vida ministerial, a gente é assim, às vezes a gente se compara o nosso ministério com o do outro, né? E aí Deus falou, mas algo que eu tô gerando em vocês, na Escola Céu, a partir da escola, em você é diferente, é uma outra história. Ali é muito bom, aqui é muito bom, e tem todo um caminho, é outro. E a realidade mesmo, a gente por estar inserido dentro de Jocum, o Jocum ele tem esse desafio financeiro que a gente tem como história do nosso legado dentro de missão, né? Então esse lugar também da prova, do tempo, da espera, né? E eu vejo também, porque hoje a gente está nesse desafio de ter um lugar para a gente construir. Né? Porque a gente viu que não dá, né? Que ali tá pequenininho, cabem só 8 em cada sala. Isso tem o lado muito bom disso, porque a gente consegue dar uma educação maravilhosa, muito individualizada para a criança, né? Mas nós temos esse desafio, né? E esse desejo de construir, de aumentar. Mas eu vejo o cuidado de Deus com a gente até nesse crescimento cauteloso, devagarzinho. Não de pegar, né? Abrir uma potência, mas perder o coração. Porque a gente sabe que também é um sistema, é um negócio. Eu também não descaracterizo disso, porque é um negócio que a gente... Tem que ter sustentabilidade. Tem que ter sustentabilidade e tem toda uma demanda. E tem todo o estresse que é essa demanda. E às vezes em meio a isso a gente perde, a gente esquece do essencial. Que Deus é o dono daquilo e não a gente, porque a gente tem, sabe? Então... E Vivi, e teve algum momento que você lembra, ou alguns momentos de situações que com crianças específicas que você percebeu que estavam sendo realmente impactadas pelo trabalho de vocês, ou famílias, aquilo transbordou para famílias. Sim. Algum testemunho que você possa compartilhar com a gente? Sim, eu tenho um testemunho assim maravilhoso de um menininho com a mãe, ele não tem o pai, e era Dia dos Pais.
E aí, como que é a escola cristã nesse momento, né? Que é tão falado, não comemore mais Dia dos Pais. E a gente, não, a presença do pai ela é muito importante. Mas tá, esse menino ele não tem o pai. E aí, o que a gente vai fazer? E aí, o que a gente vai fazer? O que nós fizemos? Vamos orar, né? A gente vai orar para entender. E a gente entende hoje que a gente celebra o Dia dos Pais, além da figura paterna tão essencial, mas se ela está presente ou não, mas a importância da presença masculina. E como Deus ele é tão bom que em meio à ausência de um pai que abandonou, Deus levanta homens na vida daquela mulher. E aí eu tive um momento com essa mãe, porque ela falou, mas eu não, né, ele não tem pai, não sabe. Daí eu falei, será que não é hora dele saber o nome do pai? Ou você não quer que ele saiba? E ali foi uma conversa com ela e eu vi Deus ministrando ao coração dela. Porque na realidade ela tinha dificuldade com o pai, com toda a história, né? E aquele momento Deus me deu a palavra sobre Agar. Que Deus falando, Deus vê o seu sofrimento. E Deus vê também o choro dele. Porque hoje você sabe o nome do pai e você não quer falar. O pai existe. Deixa o pai ser responsável do abandono, mas não a mãe que mentiu e fala que não sabe o nome do filho. Olha. Então, eu fui, sabe, conversando. Eu lembro que foi um momento muito forte pra mim e pra ela. Assim, eu vendo o que Deus estava fazendo, que eu não imaginava, sabe? O que Deus ia estar ministrando. Ela falou, então eu preciso falar o nome. Eu falei, fala, ele não existe, você sabe, se você não soubesse. Porque depois ele com 18 anos, ele vai ter duas frustrações, que você mentiu e que o pai abandonou. Então faça a sua parte. Sim, o nome, ele tem um nome, mas não que... É uma história muito difícil de contar, de falar para a criança. Mas é a história. Muitas mães que faz? Para não sofrer, omite, não conta, não existe, não tem. Mas não tem como ser gerado um filho sem um pai. Até para que haja cura, né? Tem que haver a verdade. Né? E tem que ter esse reconhecimento, como ela, né? Falou, poxa, eu errei, eu falhei. Então, porque é um lugar muito delicado, né? E eu vi que a partir disso muitas coisas vieram. A gente também foi atrás, ajudamos ela a conseguir pensão, sabe? Coisas assim que tava assim, ele não existe. Eu ignoro, saio, sabe? Então, eu vi assim, esse toque, tanto na criança, dele saber que existe um nome, não era uma coisa sem nome, existe um nome, né? Ainda que ele não quis assumir, mas a mãe conhece, né? Aqueles às vezes não assumem no nome, mas existe uma pessoa que a gente sabe, precisa se apresentar. E ali tem tios, avós, pessoas, né? Que daí nos momentos que tem a celebração dos pais, vem essas pessoas que fazem o papel masculino, porque também é uma das coisas que a nossa geração está acabando, que é não só... eu falo, esse tirar o Dia dos Pais, das mães, também é para falar assim, o homem não é importante, mas na realidade a presença do homem é importante. A mulher, eu acredito que a mulher, a mãe, nunca vai conseguir ser mãe e pai. Ela é só mãe. Porque aquela coisa, né, Vivi, a gente precisa reconhecer que nem toda família brasileira, ela é estruturada da maneira padrão, pai, mãe, mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de reconhecer que existe um dano quando não é estruturado. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, as famílias não precisam ser pai, mãe e filho. Tudo bem, realmente existem muitas famílias, às vezes até por um falecimento de um pai, às vezes, né? Mas a gente tem que reconhecer que quando não há essa estrutura, existe um dano. Né? A psicologia também explica isso, né? A figura feminina, a figura masculina. E muitas vezes a sociedade de hoje quer dizer, não, né, a criança pode crescer em qualquer estrutura familiar que vai ser a mesma coisa. Isso tem que ser administrado, né? É possível ter uma família saudável que às vezes é só a mãe e o filho, né, que é criado por uma avó, mas é uma administração, né? Porque existe um dano aí, né, Vi? E acho bonito você dizer que a escola cristã está mais preparada para lidar com isso desse ponto de vista, né? Que lindo isso. Entender o propósito, né, das nossas celebrações, né? De um celebrar Dia dos Pais, de um celebrar Dia das Mães, apontando para o nosso pai. Eu falei para ela isso. Ele tem um pai, né? Deus Nosso Pai, que até a unidade do nosso currículo chama Deus Nosso Pai. Que legal. E então ele tem um pai, ele tem, né? E Deus, em sua bondade,
ele levantou o tio para fazer essa referência daquilo que aquele homem, ele que perdeu, esse homem que tá perdendo, né? Claro, a gente sabe como que a criança é atingida, mas como em meio a isso, a gente não vai deixar essa lacuna. Como nós vamos ser intencionais nesse ensinamento, em mostrar a bondade, o cuidado de Deus em meio às coisas difíceis. E também sei que vocês lidam com algo particular, que é receber crianças de missionários, ou seja, tem crianças que vieram de vários países, sim. Né? Você falou descendentes de alemães. Sim, Venezuela, Rússia. A gente estava com duas irmãs russas, mas agora eles mudaram para Maringá, saíram no meio do ano agora. Mas elas não falavam português quando chegaram. Como lidar com essa particularidade? Vocês são uma escola que é incomum nesse sentido. Multicultural, né? Foi muito legal, assim, para nós. No começo a gente ficou assustado, né? Porque até a menor, os pais falavam... Os pais não, a tia, porque o pai também falava russo. Tinha todo esse desafio também da comunicação nas reuniões e tal. E aí a tia que apoiava, olha, ela chora, ela é birrenta, ela é isso e tal. Pensa na escola. Amava. Que legal. Sabe? Vivia aquele momento assim, sabe? Desfrutando de tudo aquilo que era aprendido. O ambiente era gostoso, porque a criança sabe, né? Quando o ambiente é acolhedor, onde ela pode ficar tranquila. E ela se adaptou muito bem, mesmo sem falar. E aos poucos foi aprendendo a falar o português. A prof usava o Google Tradutor e algumas coisas muito específicas, mas com porque não o tempo... Tem como, né? São muitas nacionalidades. A mais velha foi aprendendo, que tinha 7 anos, foi ensinando, traduzia às vezes para de 4, mas agora que eles saíram mesmo, mudaram para outra cidade, saíram falando muito bem, participando de tudo, então muito bem. E um apoio também para essa família, né? Sim. Que veio. Vivi, então pra gente terminar, que o papo tá muito gostoso, mas vamos caminhando pro final. Eu queria que você falasse assim, o CEL atende a comunidade carente de Almirante Tamandaré, além dos filhos de missionários. Sim. Mensalidades que são super acessíveis e muitas vezes bolsa 100%, né? Quem quer investir nesse projeto, né? Faz como? Né? Que tipo de investimento pode dar? Às vezes não apenas financeiro, ou quem quer ser voluntário nessa escola. Quais os caminhos? Sim. O caminho é entrar em contato comigo, né? Então, tem as nossas redes sociais, CEL, Centro Educacional Unificado, do Instagram, então pode entrar em contato comigo. A gente tem várias formas de você financiar, né? Vamos colocar uma criança na escola. Hoje a nossa maior mensalidade é em torno de R$380. É muito baixo, né? Diante da realidade, né? Por quê? Porque hoje todos os nossos professores são voluntários. Nós sabemos que com o crescimento vai acabar mudando isso. Mas hoje, se você quiser colocar uma criança ali da comunidade, da região de Almirante Tamandaré, o valor é 380. Então, essa mensalidade, ela vai ser direcionada para uma criança que vai fazer um cadastro ali com a família e a gente vai avaliar ali dentro da realidade financeira da bolsa, ou de 100%, ou de 50%. Eu quero dar R$100 também. 50, o material, computador, né? Isso. Mão de obra. Por exemplo, a gente está aí pensando em construir, né? A gente está vendo se aumenta uma sala, faz uma salinha ali ao lado. Então, pessoas que também têm essa habilidade, não só na área da educação, mas de construir, de servir. Então, nós também, né, estamos recebendo isso. Então, além de atender a comunidade ali, né, em volta da base missionária, os filhos dos missionários também, que tem missionários que têm, às vezes, dificuldade de levantar recursos. Então, eles também têm um desconto também ali. E os professores também, tipo, não, eu quero ajudar uma professora ali da Escola CEL, então também. Porque ainda que eles são voluntários, diante daquele montante que a gente recebe, a gente dá uma oferta. Então, a gente trabalha com isso de ofertar algo, de ajudar em algum tipo de pagamento, de alguma necessidade. Tem algum sonho para o CEL agora? Qual o sonho do momento? Você falou que querem ampliar. Então, a gente está querendo construir a escola. Fora da base missionária. Então, ali dentro da base nós temos um espaço, né?
Mas é isso, pra gente construir ali, devido à parte de legalização, tem coisas que a gente tem que desmembrar por causa de coisas de documento. Entendi. Entende? Então tem esse desafio junto, né? Mas existe dentro da própria base missionária um espaço. Entendi. Né? Mas nós também estamos orando, falando, se Deus Qual a tua mostrar, não, vontade, tem um Deus? lugar em Almirante Tamandaré, porque tem uma escola lá no centro de Almirante Tamandaré que tá para alugar e vender. A gente fica olhando, né? Olha só. O proprietário sempre vai lá, e aí, você não quer? Mas uma realidade, bem, e a gente vai orando, Deus, é para construir, é pra gente, né, aqui dentro, nós temos esse espaço, né? Enquanto não chega, a gente cuida do pouquinho que a gente tem, né? É verdade. É isso que eu tenho falado para as meninas ali, né? Nossa equipe pedagógica. Eu falei, vamos cuidar disso aqui que Deus nos deu, vamos sempre deixar bonitinho, né? Porque a gente quer crescer, não, vamos fazer isso Valorizar aqui. os pequenos começos, E né? ficar aqui muito bem, né? Porque se a gente não tá bem e vai crescer, vai ficar deformado, não vai? Exato. Então, E Vi, e para aquela pessoa que está nos escutando, teve conhecimento da Escola de Fundamentos em Educação agora, como é que faz para participar? então, a Escola de Fundamentos de Educação, ela tem uma duração de 3 meses. Para quem mora em Curitiba, de repente, a gente pode ver uma forma dela não precisar dormir ali, né, dentro da base missionária, né? Mas se ela tiver essa disposição, né, às vezes não tem família, não tem filhos, e tiver a disposição de dormir ali, você vai entrar nessa escola durante 3 meses, tá? Essa escola vai começar em janeiro. É o dia inteiro estudando? Ou é meio período? Aula de manhã, e aí tem trabalhos e grupos pequenos. Tá. Tá? As aulas são de manhã. Isso. Normalmente, esses que estão na escola de fundamentos, eles fazem um estágio, uma prática na escola CEL, que é ali também dentro da base. Então, por isso que sempre a escola de fundamentos, ela acontece perto de um lugar que tenha uma escola. Mas se, por exemplo, a gente tem um professor Sim. já trabalha como professor em Curitiba no período da tarde e quer fazer a escola de fundamentos, ele pode fazer? Sim. De manhã e... Podemos conversar, que a líder é a Roberta, né, essa pessoa que eu citei, que hoje está na parte da coordenação com a escola, e aí ver essa disponibilidade, porque normalmente à tarde é o momento da manutenção e esse servir na escola, então dá para conversar e ver certinho sobre isso, sim, mas aí teria aula e tem a demanda de trabalho, leitura de livro e tal. Legal. E o que essa pessoa vai aprender na escola de fundamentos? O que ela vai viver na escola de fundamentos? Então, ela vai viver o quê? Aprender o coração de Deus em relação à educação. O que Deus pensa e como Deus quer usar a educação para alcançar essa nova geração, esse discipulado da nova geração. Né? Então ele tem um currículo bíblico, que é o lugar onde você é treinado com esse currículo bíblico, você vai aprender sobre o valor da criança, a importância da família, sobre o desenvolvimento humano, os tipos de aprendizagem, porque hoje a gente sabe, né, que não é todo mundo que aprende com o quadro e a caneta, tem vários estilos de aprendizagem, né? Como pode, então durante a escola você aprende, no fim da escola você desenvolve um projeto também, que você, de uma forma bem intencional, você vai orar, Deus vai te dar qual é o assunto, em qual área que você vai trabalhar e vai colocar em prática aquilo que você aprendeu. Que lindo! Então, olha, gente, esperamos que a história da Vivi do céu tenha inspirado o seu coração. Você que tem sentido um chamado do Senhor para a área da educação, às vezes um sonho que parece impossível para você, você fica pensando, será que sou eu? Que você possa se inspirar aqui na história da Vivi, na história do céu, e que você possa também buscar capacitação. Sim. A Escola de Fundamentos em Educação está aí, né? Que você possa buscar essa capacitação, porque como é precioso, como a educação tem um potencial para ser usada na nossa sociedade, para que os valores do coração de Deus alcancem as nossas crianças e alcancem as famílias de uma forma geral, né, Vivi? Então, espero que você tenha sido tocado por essa história linda do céu. E, Vivi, não tem como nem te agradecer por esse teu tempo dedicado aqui, mas nós queremos deixar uma lembrança com você. É um lançamento da Publicações Pão Diário aqui, ó. Vou te mostrar. O Bom Pastor, 40 reflexões bíblicas sobre como liderar e ser liderado. Uau. E você é uma líder, não é mesmo? O
Bom pastor. Tá aí, aqui, ó, todo o nosso conteúdo do canal Pão Diário Kids à disposição das crianças do céu. E você sabia que as escolas cristãs, elas têm desconto nas publicações do Pão Diário Kids? Livros, literatura. Então, também está à disposição Muito obrigada de vocês, por esse presente. tá? Amei estar aqui, Camila. Foi muito bom. Ai, muito bom. muito Tenho bom. uma grande oportunidade de falar um pouquinho, de testemunhar um pouquinho do que Deus, né, tá Sim. fazendo ali. Sim. em E nós. que Deus abençoe o céu, que assim alargue as fronteiras Amém. para vocês, para que Amém. mais vidas sejam alcançadas, mais e mais, e que a tua história inspire a muitas outras pessoas, né, a serem usadas por Deus nessa área. Amém. Muito Tá obrigada, bom? tá bom? Pelo convite. Obrigada por todo o a apoio e vocês. carinho com a gente. Obrigada a Tá vocês. bom? E você segue o céu lá, a gente vai colocar as mídias sociais aqui, tá? Jocum, o céu. E Deus te abençoe. Até o próximo podcast Sementes Pão Diário Kids. Tchau, tchau.